Olá, senhores. Vamos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Douglas e hoje a gente vai falar do capítulo 10, que é a parte de campo elétrico, ok? Campo elétrico que é um vetor representado pela letra E, tá? Por definição, campo elétrico a gente diz que é a região do espaço criado por uma carga. Essa carga a gente chama de carga geradora, por isso a gente falava Qzão e Qzinho lá em força elétrica, ok? A carga Qzão é a carga geradora. Isso não quer dizer que ela seja maior que a carga Qzinho, ela só é a carga que gera um campo elétrico, essa região em torno dela, tá? Que é capaz de aproximar ou afastar. Fique bem claro que aproximar e afastar não quer dizer atrair e repelir, ok? Uma outra carga, que eu chamo de carga de prova, é a carga que é colocada dentro dessa região, por isso eu chamo ela de Qzinho. Então, reparem bem que eu tenho aqui um Qzão. E em torno desse Qzão, eu desenhei aqui uma figura fechada, né, que essa região é criada por quê? Né? Essa região é o que nós chamamos de campo elétrico. Né? Em torno dela existe o campo elétrico que nós representamos e dizemos que é o campo elétrico E. Ok, senhores? É um vetor. Né? E aí, o que acontece? Essa é a carga chamada carga geradora. Tá? Geradora. É a que gerou o campo elétrico. A carga Qzinho vai ser colocada aqui dentro. O que pode acontecer com ela? Ela pode aproximar ou afastar, ela pode atrair e repelir quando a gente fala de força. Tá? Essa carga aqui é chamada carga de prova ou carga de teste, ok? Tanto faz, carga de prova ou carga de teste. Mas eu acho que vai ficar mais fácil a gente aprender campo elétrico se a gente fizer uma analogia com o campo gravitacional. Então vamos. Então, amigos, se nós fizermos essa analogia com o campo gravitacional, o que vai acontecer? Nós teremos a parte elétrica e a parte gravitacional. A parte gravitacional a gente já conhece. Nós temos aqui a Terra de massa mzão, que é capaz de gerar em torno dela um campo. Esse campo, pessoal, nós representamos ele pela letra G, né? Que na verdade é o que nós chamamos de campo gravitacional ou aceleração da gravidade. Né? Então aqui ó, nós temos o campo gravitacional, que nós conhecemos como aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade, esse campo gravitacional, né, ele vai gerar em torno da Terra, né, uma região que vai atrair qualquer massa que esteja próximo da Terra. Né? Então, o que vai acontecer? Quando ela atrair, reparem que essa massa, se ela não tivesse aqui, o campo gravitacional ele existiria tranquilamente. Né? Na verdade, o campo gravitacional ele só depende da massa que gera esse campo. Mas como essa carga foi colocada aqui, vai aparecer uma força de mesma direção e mesmo sentido do campo gravitacional. Essa força se chama peso e ela tem a ação na massa mzinho e a reação lá no centro da Terra, certo? E também é igual a P, correto? E nós sabemos calcular esse peso aqui, ó. O peso é fácil calcular, é só pegar a massa que está sujeita a esse campo, M, né, vezes o campo gravitacional, mg. É assim que nós calculamos o peso, massa vezes aceleração da gravidade. Reparem que o peso, né, ela é uma força gravitacional e de atração. Né? Já o campo elétrico ele tem um pequeno problema. Né? Tudo depende da carga geradora e da carga de teste. Né? Vamos supor que essa carga ela gere um campo elétrico. Amigos, já vou logo avisando para os senhores, o campo elétrico ele pode ser de aproximação ou afastamento. Reparem, o campo elétrico ele é gerado por Qzão próximo a Qzinho. Então ele pode ser assim ou ele pode ser assim. Ó. Tá? Por isso que eu estou colocando duas setas. Por isso a gente chama isso aqui de quê? Campo elétrico. Já vou logo dizendo, olha a analogia.
se você tirasse essa carga Qzinho daqui, né, o que aconteceria com o campo elétrico? Nada. Ele continuaria sendo campo elétrico do mesmo jeito. Ok, senhores? Porque ele não dependeria da carga de teste, de prova, né? Mas se você coloca uma carga aqui, aparece o que, senhores? Olha, uma força. Força essa que, devido ao sinal das cargas, pode ser de atração ou de repulsão. No caso aqui, ó, vou colocar uma força de atração. Essa força a gente chama de FE, que é a força elétrica, né? Agora a gente vai fazer uma analogia que é muito importante, né? Se a força é a força elétrica aqui, quem é a força aqui? É o peso. Então eu já posso dizer que força elétrica será igual. O análogo de carga aqui é massa. Então eu posso dizer que é módulo de quê? Douglas, por que módulo? Porque a força, senhores, é um vetor. E um vetor não pode ser negativo ou positivo. Ele tem um valor, que é o seu módulo, ok? Vezes o campo gravitacional aqui nós multiplicamos pelo campo elétrico. Por isso a gente diz que a força elétrica é igual a Q vezes E. Ok? Q, onde Q, senhores, que fique bem claro para os senhores, é a carga de teste que é colocada na região onde já existe o campo elétrico gerado pela carga Qzão, ok? Que é a carga geradora. Amigos, bem simples e bem fácil para vocês, ok? Qual é a unidade de campo elétrico no sistema internacional? Amigos, vou fazer aqui, ó, força é medida em Newton, carga é medida em Coulomb, campo elétrico é medido em, bom, é só a gente jogar o Coulomb dividindo, a unidade de medida de campo elétrico no sistema internacional é o Newton por Coulomb, ok? Essa é a unidade do campo elétrico no SI, tá? No sistema internacional de medidas, ok, amigos? Newton por Coulomb. Tá? Agora, meus amigos, vamos imaginar que nós temos somente a carga geradora em um ponto qualquer, sem a carga Qzinho, sem a carga de teste, certo? É a carga geradora e o ponto P, sem o quê? A carga de teste, tá? Nós queremos calcular o campo elétrico de uma carga pontual ou pontiforme, que é essa carga aqui, a uma certa distância de um determinado ponto. Bom, nós sabemos que o campo elétrico ele tem características, né? Ele pode ser de afastamento ou ele pode ser de aproximação. Tudo isso vai depender, logicamente, senhores, do sinal da carga, ok? Então, eu estou colocando aqui dois campos elétricos, tá? E já vou ensinar uma coisa para vocês que é super interessante. Se a carga de teste ela for positiva, nós dizemos que esse campo ele é de afastamento. Já quando a carga, né, geradora ela é negativa, nós dizemos que esse campo ele é de aproximação. Então, aproximação. Quando a carga é negativa. Ok? Então, reparem, a carga está aqui, ele afasta da carga. A carga negativa está aqui, ó, ele aproxima da carga. Ok? E como é que nós calculamos esse campo? Bom, nós acabamos de aprender uma coisa, que a força elétrica, ela é o módulo da carga de prova, mas Douglas, não tem carga de prova, só um minutinho, tá? Vezes o campo elétrico. E eu quero calcular o campo elétrico. Nós sabemos que, caso houvesse uma carga aqui nesse ponto, apareceria uma força de atração ou repulsão. Mas como é que nós calculamos essa força? Simples, é K, Qzão em módulo, vezes Qzinho também em módulo, sobre a distância ao quadrado. Isso é igual ao módulo de Qzinho vezes E. Reparem que agora, senhores, eu posso fazer uma simplificação, né? Simplesmente a gente pode cortar aqui o Qzinho com o Qzinho, certo? E só vai sobrar para nós, então, o quê? Que o campo elétrico da carga, o quê? Geradora é igual a K
vezes módulo de Qzão sobre d ao quadrado. Lembrando aos senhores que esse campo elétrico, né, produzido por essa carga Qzão, né, ela pode ser calculada tendo, logicamente, o valor da carga, ok? O valor da carga Qzão e da distância até o ponto, mas essa carga ela tem que ser uma carga pontual. Outra coisa também que é importante, senhores, é como esse campo se comporta. Se a carga, de novo, for positiva, o que vai acontecer? O nosso campo ele é de afastamento, então todas as linhas de campo saem da carga. Essas linhas aqui que eu estou desenhando, senhores, são chamadas de linhas de campo, ok? Então elas saem da carga, tá? Agora, se você tem uma carga negativa, o campo elétrico ele é de aproximação. Então ele vai chegar na carga, ok? A gente costuma dizer que quando a carga é positiva, as linhas saem dela. E quando a carga é negativa, as linhas chegam nela, ok? Lembrando que esse campo aqui, ó, da carga positiva, senhores, ele é de afastamento, certo? E o campo da carga negativa é de aproximação, ok? Uma outra forma de nós avaliarmos o campo elétrico é quando nós pegamos a carga geradora, essa coluna será da carga geradora, e essa coluna da carga de teste, ok? Então nós vamos analisar agora o campo elétrico a partir daí. Bom, nós sabemos que o campo elétrico de carga positiva, se eu fosse analisar, essa carga é a geradora, ela vai gerar um campo elétrico de afastamento, como aqui também será de afastamento, porque ela é positiva. Nesses dois casos aqui, o campo elétrico é de afastamento. Então, nesse caso, como a carga geradora está nessa coluna, vai gerar um campo elétrico afastando, para fora da carga. Já quando a carga é negativa, vai gerar um campo elétrico aproximando. Então, aqui eu tenho um campo elétrico aproximando e um campo elétrico aproximando. Reparem que eu não falei nada enquanto a força. Agora nós vamos analisar a força. Quando duas cargas positivas estão próximas uma da outra, né, nós temos então uma força de repulsão. Reparem, a força ela é de repulsão nesse primeiro caso. Positiva e negativa, a força é de atração, né? Repare que a força é necessário duas cargas, o campo não. Basta só nós termos a carga geradora. Negativa e positiva, atração. E por último, negativa e negativa, nós vamos ter uma força de repulsão. Senhores, sem olhar a carga geradora, agora nós vamos analisar somente olhando a carga de prova. Reparem que quando a carga de prova é o Qzinho, ou carga teste, ela é positiva, o campo elétrico e a força elétrica têm mesma direção e mesmo sentido, ok? Então, eu digo, quando a carga de prova ela é positiva, vou colocar força elétrica e campo elétrico têm mesma direção e sentido, ok? Já quando a carga teste ou prova é negativa, força elétrica e campo elétrico, amigos, ó, quando a carga de teste é negativa, campo e força têm sentidos opostos. Tem sentidos opostos. É uma outra maneira de você analisar também o campo elétrico e a força elétrica, ok? Analisando a questão da carga geradora e da carga de teste, aqui no caso, analisando a carga teste, tá certo?
Vamos agora para a análise do gráfico do campo elétrico em função da distância. Nós sabemos que o campo elétrico é calculado em relação à carga geradora, como sendo K módulo de Q, que é a carga que gera, dividido pela distância ao quadrado, isso para uma carga pontual. Repare que o campo elétrico, ele é, mantendo-se o meio e a carga geradora, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se nós pudermos montar uma tabela, senhores, montar uma tabela bem simples, tá? Do campo elétrico em função da distância, do E em função do D, né? Vamos supor que nós tenhamos uma distância bem grande, certo? É lógico que, como a relação é inversamente proporcional, nós teremos primeiramente um campo elétrico muito pequeno, certo? Isso no gráfico ficaria mais ou menos assim: a distância grande, campo elétrico pequeno. Então nós teríamos um ponto desse gráfico, senhores, mais ou menos assim, ó. Se nós puxarmos uma linha da distância, né, e uma linha do campo, reparem que nós vamos ter um ponto desse gráfico exatamente nesse pontinho. Distância grande, campo elétrico pequeno. Vamos supor que a gente reduza a distância à metade, ou seja, eu estou diminuindo a distância ao meio. Você imagina que é inversamente proporcional, logo o campo elétrico dobraria, correto? Não, porque a distância é ao quadrado, logo o campo elétrico dobra ao quadrado, ou seja, ele fica 4 vezes maior. Opa, 4 vezes maior significa que ele deve estar num ponto mais ou menos aqui, ó. Aqui é o 4E. É o ponto que corresponde a essa distância. Então, a gente puxa a linha aqui, puxa uma outra linha aqui, e esse é um novo ponto do meu gráfico, certo? Imagine agora que você reduz a distância à terça parte. Senhores, eu pensaria, o campo elétrico triplica ao quadrado. Então ele passa a ser 9E. Distância D sobre 3, campo elétrico 9E. Logo, você vai ter um gráfico, melhor, mais um ponto, né? Um gráfico ainda a gente vai traçar em função da distância. Tá aqui, ó. E se você quadruplicasse? Logicamente, o campo ficaria 16 vezes maior. Se você colocasse a distância 5 vezes menor, o campo elétrico seria 25 vezes maior. Logo, o gráfico do campo elétrico em função da distância seria uma curva como se fosse uma hipérbole, só que uma hipérbole como uma função do segundo grau, ou seja, uma hipérbole que seria quadrática, né? E assim, o gráfico ele continua, ele tangencia o eixo da distância e tangencia o eixo do campo elétrico, ok? Esse é o gráfico do campo elétrico em função da distância. Vamos supor agora que nós queremos produzir um campo elétrico uniforme, né? Para que nós possamos produzir o campo elétrico uniforme, né, nós temos que ter duas placas, uma positiva e uma negativa, carregadas com cargas de mesmo valor em módulo. Então, vamos supor que essa placa seja carregada positivamente e essa outra placa negativamente. Uma carga mais Q aqui desse lado e uma carga menos Q aqui desse lado. Ok? Outra coisa que nós temos que supor é que essas placas elas são paralelas e igualmente espaçadas, ou seja, nós temos uma certa distância e essa distância entre as placas ela é igual, ok, gente? Ela é igual em todos os pontos, tá? Essa é a nossa distância entre as placas, correto? Então a gente vai chamar essa distância de D, né? Outra coisa também que é importante
nessa dedução é que, como a gente sabe que as linhas de campo elas saem sempre do polo positivo para o polo negativo, as linhas de campo são sempre linhas retas saindo da placa positiva em direção à placa negativa. E detalhe, essas linhas elas são paralelas e igualmente espaçadas, senhores. Reparem lá que eu estou tentando produzir as linhas o mais paralelo possível, ok? E onde o espaçamento entre elas é exatamente igual. É lógico que a gente acaba não produzindo por conta do desenho, mas esse campo elétrico é sempre o mesmo valor. Mas Douglas, ela não vai se afastando da placa positiva, ela não vai se aproximando da placa negativa? Sim. Conforme ela vai se afastando da placa positiva, o campo elétrico da carga positiva, que é de afastamento, ele vai diminuindo. Em compensação, como eu me aproximo da placa negativa, esse campo elétrico produzido pela placa negativa ele vai aumentando, o que compensa durante o caminho de uma carga entre um ponto e outro. Vamos supor que eu pegue uma partícula ou uma carga positivamente carregada, ela esteja aqui, ó. Eu pegue ela aqui e eu abandone essa carga positiva, tem uma carga aqui, e vamos supor que ela tem uma massa m, tá? E essa partícula ela foi abandonada, ou seja, a velocidade inicial dela é zero. Senhores, outra coisa também que eu vou fazer é que, como essa partícula ela foi abandonada, é lógico que ela vai ser submetida à ação de uma força. E essa força elétrica, como a placa aqui é positiva e a carga é positiva, vai empurrar essa partícula em direção ao polo, né, à placa negativa. Então está aqui a força elétrica. Como a carga e o campo elétrico, né, eles não variam durante o caminho, a força também não varia. Se eu desprezei a ação da gravidade, significa que a força elétrica ela é a única força que vai estar atuando durante esse caminho, ou seja, a força elétrica, meus amigos, ela é a força resultante. Então essa partícula ela vai adquirir uma aceleração, o que vai fazer com que a velocidade dessa partícula, logicamente, sofra um aumento durante esse caminho. Quando essa partícula chegar aqui na placa negativa, é lógico que ela terá uma velocidade maior do que o que ela tinha aqui no começo, que ela foi abandonada, correto? Mas a ação da força continua a mesma, até porque a carga não mudou, não é isso, gente? O campo elétrico ele é uniforme, tá? Eu posso então calcular a aceleração dessa partícula e ainda dizer mais, como força elétrica é Q vezes E, e como força resultante é massa vezes aceleração, a aceleração da partícula vai ser Q vezes E sobre M, né? E imagine isso acontecendo, senhores, dentro desse campo elétrico uniforme. Lógico, né? Se o campo elétrico uniforme, o E nunca vai mudar, né? Assim como a massa não muda, a carga não muda, a aceleração também é constante, mas a aceleração ele é, assim, vulgarmente falando, um causador de aumento da velocidade, né? Então, se nós pensarmos que essa partícula ela vai chegar aqui com uma velocidade, nós podemos, inclusive, calcular essa velocidade nesse ponto, né? Se nós pensarmos que a aceleração ela é constante, então que tipo de movimento a partícula vai estar executando? Ela vai estar executando um movimento uniformemente variado. E se a partícula está executando um movimento uniformemente variado, né, e em nenhum momento ali da proposta eu falei em tempo, senhores, significa então que nós podemos usar a equação de Torricelli para calcular essa velocidade nesse ponto. Nós podemos fazer, ó, V2 é igual a V02 mais 2A ΔS. E reparem, eu estou misturando física 1, né, a parte lá inicial de cinemática, com a física 3, né, com o campo elétrico. Calculando então essa velocidade lá naquele ponto lá, pessoal, quando ela chega aqui na placa negativa, vai ficar assim, ó, V ao quadrado
é igual a 0 ao quadrado, porque ele partiu do repouso, né? Mas nada impede dessa partícula ser atirada e ela ter uma velocidade inicial, tá? 2 vezes a aceleração, que é Q vezes E sobre M, vezes o ΔS, que no caso, como é a distância entre as placas, eu quero a velocidade nessa placa, a distância, o ΔS é D. Né? Sendo assim, senhores, a velocidade ela é facilmente calculada como sendo V igual a raiz quadrada. Olha que eu não estou querendo demonstrar nada, né? Mas simplesmente calcular, né, o que a gente está produzindo aqui. Ó. É 2 vezes Q vezes E vezes D sobre M. Senhores, esse é o cálculo da velocidade. Bom, declaro assim encerrado o capítulo 10 de campo elétrico. Espero que vocês tenham gostado, ok, amigos? E é isso aí. Até a próxima aula, ok? Um grande abraço. Uou.